Jesus, abra sua Bíblia em 1 Pedro, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. 1 Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer no dia de hoje. E o Senhor colocou fortemente no meu coração essa palavra. Eu creio que o Senhor vai falar com cada um que está aqui. Aleluia. Que seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. 1 Pedro, no primeiro capítulo de 1 Pedro, nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, 1, do versículo 14 ao 16. Todos se encontraram? Aleluia, Jesus. Então vamos iniciar a leitura. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Vamos repetir o versículo 16. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém. Vamos apresentar esta palavra ao Senhor. Pai amado, Pai querido, que está, Senhor, meu Deus, a tua palavra. Pai amado, eu peço que o Senhor venha falar com cada vida. Eu peço que o Senhor venha me usar para que eu possa falar com a tua igreja. Pai amado, que eu possa, Senhor, expressar tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um, Pai. Fala, Pai amado, com as crianças. Fala, Senhor, com o jovem, com o adolescente. Fala, Senhor, com o adulto, com o idoso. Fala com cada vida que está aqui, Senhor. Que eles possam ser alcançados por esta palavra. Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, abrir o ouvido deles, que eles possam ouvir a tua voz. Que o Senhor possa me usar em tuas mãos e que eu possa, Pai, expressar tudo que o Senhor tem para falar com cada um deles, Pai. Assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Glorifique o nome do Senhor, exalte ele com palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Igreja, essa carta, essa epístola de 1 Pedro, quando Pedro escreveu, era entre anos 62 e 64 depois de Cristo. E ao que indica, ele estava ali em Babilônia, pela forma que foi escrito, alguns códigos romanos ali estavam, as pessoas acreditam que ele estava em Babilônia. E ele enviou essa carta para 5 províncias. Aleluia. Eram cristãos que estavam passando por perseguição. Eles estavam sendo perseguidos pela sua fé em Cristo Jesus. E ali Pedro envia essa carta tentando uma forma de alegrar, de dar uma segurança, uma firmeza para que eles se mantessem firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, porque a perseguição era grande. Aleluia, Jesus. E o tema que nós estávamos fazendo, o culto de expansão, era separados. Aleluia, Jesus. E ali eu comecei a pesquisar sobre ser separado, o que significa ser separado. E eu encontrei que a palavra separado, a palavra santo, aleluia, Jesus, ela pode ser significada como consagrado, separado. E ali eu entendi o que o Senhor queria dizer com este tema, separados. O Senhor quer a santidade da igreja. Porque quando nós decidimos separar do mundo, separar de todas as coisas, nós passamos a ser santo. Andar em santidade, nós somos separados de todas as coisas. E ali eu estava pesquisando, sobre todas essas questões de como ser santo, como a palavra do Senhor nos indica o nosso caminho. E muitas das vezes nós achamos que quando a palavra diz que devemos andar em santidade, nós achamos que é somente na nossa forma de se vestir. Nós achamos que somente de andar de uma forma ali correta, como as obreiras da nossa igreja andam, como os irmãos da igreja andam, é o suficiente. Nós achamos
E Pedro vai continuar dizendo: não vos conformando com as concupiscências. E eu fui pesquisar o que significava concupiscências. Significa um desejo intenso, que você não consegue se aguentar. E ali, aqui podemos entender que Pedro estava dizendo àqueles cristãos para eles não se contaminarem com o mundo e também não se acostumarem com o pecado que antes eles estavam cometendo. Porque antes, quando nós
aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Devemos ser santos não somente nas vestes, não devemos ser santos apenas na boca, não devemos ser santos apenas nos ouvidos, nos olhos, nas nossas mãos, nos pés, no nosso coração ou na mente, não. Todo o nosso viver, todas as coisas que você fizer, tudo que você fizer, que seja dentro da santidade que o Pai disse. E muitas das vezes o inimigo vai tentar. O inimigo vai colocar pedras em nosso caminho para tentar ver se nós vamos conseguir seguir essa mensagem, essa palavra que Pedro vai dizer a essa igreja. Glória! Aleluia! O inimigo ele vai lutar para que você venha cair e assim enxergar. Ele vai vir aos pouquinhos, com o sapatinho de algodão sem fazer barulho. Ele vai vir bem devagarzinho, tentando infiltrar na sua mente aquele pensamento que hoje o mundo diz não tem nada a ver. A santidade não precisa. O meu Deus conhece o meu coração, Deus sabe a minha intenção. Ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo a tua intenção. Ele vê mesmo dentro do teu coração. E Ele vê quando nós queremos usar uma roupa que não agrada ao Senhor, mas nós vamos, não foi a intenção
Vá limpando, purifique-se mais. Lute mais contra o pecado. Lute mais para se santificar cada vez mais. Mas se porventura a sua veste hoje está manchada, nós temos hoje a oportunidade de reconciliar com o Pai. Nós temos a oportunidade de pedir perdão e começar tudo de novo. Não seja orgulhoso. Muitas das vezes as pessoas falam: não, eu estou muito sujo, e o inimigo tenta mesmo. Ele lança esses pensamentos na mente das pessoas. Não aceite Jesus novamente. Não
deste versículo que o Senhor fala: sede santo porque eu sou santo. Quando você tentar pecar, que o Espírito Santo te lembre deste versículo e que Ele te dê força para se afastar do pecado. Muitas das vezes, sempre na verdade, se nós tentarmos com as nossas forças, se eu, Amanda, sem o Espírito Santo, sem a ajuda de Deus tentar me afastar do pecado, eu vou falhar. Se você tentar se afastar sem o Espírito Santo, sem o Deus em tua vida te dando força, se você, por sua força, tentar se afastar, você vai falhar. Você vai fracassar, porque nós não temos essa força. Mas o Espírito Santo hoje renova as suas forças e Ele te ajuda. Ele te convence do teu pecado e Ele vai te dar uma nova força. Uma força para você deixar o seu pecado. Uma força para você deixar o seu vício. Força para que você distancie de tudo aquilo que desagrada ao Pai. Que você sabe no teu coração que desagrada ao Pai, Ele vai te ajudar. Para que você consiga agradar ao Pai. E seguir essa palavra, se devemos ser como filhos obedientes, obedecendo a palavra que o Senhor deixou a nós. Aleluia. Porque o Senhor te ajuda. O Senhor renova as nossas forças todos os dias. Muitas das vezes nós acordamos fracos, mas assim que nós oramos, pedindo ajuda do Espírito Santo, as nossas forças elas se renovam. Aleluia. E ali a gente vai conseguir ter força para batalhar contra o pecado. Nós vamos ter força para pregar a palavra do Senhor. Nós vamos ter força para seguir a vontade do Pai. Porque Ele, só Ele pode nos dar força. É só o Senhor que pode te ajudar. Não há mais ninguém. A sua família não vai conseguir te ajudar a sair do vício. A sua família não vai conseguir te ajudar a distanciar daquela amizade, daquela pessoa que desagrada ao Pai. O seu pastor não vai conseguir te tirar do lago do pecado, das coisas que são más. Mas é somente apenas o Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar. Aleluia. E que eu peço que o Senhor ajude a mim e a cada um dos irmãos que estão aqui. Que cada um de nós possamos estar firmes em santidade, sendo separado, sendo consagrado, sendo santo na presença de Deus. E que o Senhor te fortaleça nessa noite. Assim como eu disse, se você já está em santidade, se você já tem andado no caminho do Senhor em santidade, continue. Continue, se fortifique mais. Mas se hoje você veio por essas portas e disse: Pai, eu estou imundo, o Senhor te dá uma chance. O Senhor hoje te dá uma chance para que você possa renovar essa aliança que foi quebrada através do pecado. O Senhor te ajuda hoje a voltar para os caminhos dele. O Senhor te ajuda hoje a começar uma nova caminhada, uma nova história. Glória a Deus, essa foi a palavra que o Senhor deu. Neste momento eu gostaria de dar uma oportunidade ao Expansão Jundiaí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, glória a Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas, igreja.